A casa pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida pode falar comigo ao final da palestra. Hoje teremos o prazer de receber a nossa amiga Cássia Reis, que nos falará do tema Orgulho e Egoísmo. Eu vou fazer o preparo da nossa reunião do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. Está em João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A missão, a sua palavra, o seu exemplo, sendo ele considerado nosso modelo, nosso guia, nosso irmão mais velho, e ele, o Espírito de Luz que veio trazer a boa nova. Então, assim como quantos de nós estávamos ali sentados e hoje aqui sentados no ar-condicionado, numa cadeira confortável, ainda para aprender a mensagem do Mestre. Então, o orgulho e egoísmo à luz do Evangelho, uma possibilidade, um caminho de transformação interior. À luz do Evangelho, porque entendemos que o orgulho e egoísmo visto pelo ângulo do Mestre Jesus e a possibilidade, como diz a mensagem, de um caminho de transformação interior, é o que vai mudar o panorama do mundo. O que a gente, quando a gente se coloca como somos de Deus e estamos ainda numa luta interna, externa, mas interna, para a gente alcançar essa iluminação. A gente sabe aqui que a gente está numa jornada evolutiva, a caminho da luz, somos espíritos ainda em aprendizado, temos aí inúmeras encarnações para realizar essa tarefa, mas estamos assim com nossa destinação, que é chegar nesse lugar de pureza espiritual, desse lugar de paz, nesse lugar que Jesus chegou depois de tanta evolução, depois de uma jornada longa. Todos nós estamos caminhando juntos para esse movimento de transformação interior. Então vamos juntos pensar no tema de hoje. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec traz o seguinte questionamento: qual o maior obstáculo ao progresso? Qual seria a resposta dos espíritos superiores a Kardec? Eles dizem: o orgulho e o egoísmo. Daí a relevância do tema, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre, por aí vai aqui, Essa pergunta é um pouquinho mais longa. Mas essa pergunta já nos mostra a relevância do tema orgulho e egoísmo. Por que orgulho e egoísmo? Sendo que temos tantas outras mazelas emocionais ou morais. A gente tem aí, a gente poderia colocar uma lista de questões que a gente poderia trazer de temas, mas por que destacar o orgulho e o egoísmo? E aí, olha só, eu não sei, eu me dei o trabalho de contar quantas vezes a palavra orgulho e egoísmo aparecem nessas duas obras básicas da codificação, O Pentateuco, temos o Livro dos Espíritos e o Evangelho, o Céu e o Inferno, dentre outras. Mas quantas vezes vocês acham que essa palavra aparece pelo menos nesses dois, Não fui mais à frente. Quantas vezes vocês acham que a palavra orgulho é citada no Livro dos Espíritos e no Evangelho? Aí eu fui fazer a conta, ele aparece 74 vezes, a minha colinha aqui, no Livro dos Espíritos, e no Evangelho a palavra orgulho aparece 129 vezes. Já a palavra egoísmo, ela aparece no Livro dos Espíritos 65 vezes e no Evangelho 67 vezes. Então, me parece
né, nos parece agora que é um tema relevante aí para a gente começar a se olhar em relação a isso. Olha lá. E aqui está o nosso mestre, sempre à frente, sempre como nosso modelo, nossa inspiração de comportamento, de sentimentos, de ações. Esse é o nosso modelo. O Cristo Consolador, e ele fala do jugo leve. E aí tem essa passagem de Mateus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde. E já vamos ficar com essas duas palavrinhas, né? A brandura e a humildade. Sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve é o meu fardo. O jugo, se a gente vê no dicionário, uma ferramenta que se coloca nos bois, nos animais, né, para direcionar. É um objeto que se coloca aqui nas costas aqui no pescoço dos animais para direcionar para o arado e tal. Então, é um instrumento quase de opressão, podemos dizer assim, mas de direcionamento, onde esse animal fica. Então, quantas vezes as lutas da vida, elas são fardos, são jugos que que ficam sobre nossos ombros de uma maneira pesada, os desafios do crescer, os desafios do crescimento espiritual, muitas vezes se apresentam para nós como jugos ou como fardos. E Jesus nos diz: comigo, se a gente seguir essa palavra, o jugo é mais leve, o fardo é mais leve. E a gente vai entender por quê. Por que orgulho e egoísmo está no contraponto de toda a palavra do Mestre Jesus, que era da brandura e da humildade, da mansuetude. Então, quando a gente vai pelos caminhos do mundo, como disse aqui no preparo, muitas vezes a gente segue pelo caminho do orgulho e do egoísmo para dar conta até das regras que a gente enfrenta, de muita luta, de muita competitividade, das regras do mundo, que muitas vezes estão em contraponto com as regras espirituais. É difícil mesmo, né? A lei da sobrevivência. Mas como o preparo disse muito bem, estamos numa trajetória onde a gente vai da nossa condição de centelha divina, mas num processo evolutivo, onde a gente vem de uma condição de espíritos puros e ignorantes, quase no reino animal. E a gente vai para um processo onde a gente vai para o reino, a gente vai evoluindo até chegar nessa pureza, vai se despojando desses atavismos, dessas influências do nosso lado mais primitivo. Então o jugo fica mais leve quando a gente se associa ao pensamento, ao sentimento e ao modelo de Jesus, que é o contraponto de todo orgulho e todo egoísmo. E aí a gente vê que no Evangelho, olha quantas vezes onde essas duas palavras aparecem. Bem-aventurados os que têm puro o coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Também está no capítulo Amar ao próximo como a si mesmo, o tema egoísmo, aparece também nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho é a humildade, a missão do homem inteligente na terra, aquele que se eleva será rebaixado, veja o orgulho, né? Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e por aí vai. Então a gente entende que essa humildade que Jesus nos convoca, nos convida, é o contraponto a esse orgulho que a gente vai entender que tem dois lados, mas esse lado de buscar essa superioridade. E quando a gente pensa então, pessoa egoísta, né? Então será que a gente já começa a pensar assim, o que é uma pessoa egoísta? Será que a gente já começa a trazer na nossa mente
uma pessoa que a gente conheça, um vizinho, um chefe ou um parente. Já vem logo um modelo, alguém que a gente possa pensar, não é não? Será que a gente já vem logo na nossa memória uma pessoa que possa ser esse exemplo de uma pessoa egoísta? Será? Mas e a gente? E se a gente pensar assim, e eu? Eu sou egoísta? E eu sou orgulhoso, sou orgulhosa? Aí a gente vai para um outro lugar que não é de olhar o outro, é o olhar da gente se olhar, esse lugar da gente se ver, refletir sobre nós mesmos, a gente tentar fazer aquele movimento de reforma íntima. Mas a gente pode ir mais além ainda. Quando a gente fala eu sou egoísta, fica uma posição quase como uma questão absoluta, porque fica parecendo assim, eu sou, não, eu não sou ou não sou. Acho que aqui a questão não é tanto ser ou não ser eis a questão, né? Porque fica parecendo, eu sou egoísta e o outro não é egoísta, então tem o grupo dos egoístas e o grupo dos não egoístas, como se fosse uma avaliação assim, absoluta. E se a gente começasse a pensar o seguinte, ao invés de eu sou egoísta enquanto identidade, né, porque fica uma coisa muito absoluta, a gente pensasse assim, o quanto eu sou egoísta? Numa escala de 0 a 100. Eu sou minimamente, médio ou muito. Aí já começa a ficar mais realista. E se a gente pensar quando eu sou egoísta? Em que momentos na minha vida eu tenho atitudes egoístas? Aí já sai da identidade de eu sou uma pessoa egoísta para eu tenho comportamentos egoístas eventualmente. Fica até mais leve, não fica não? E por que eu ajo assim? Por que eventualmente eu ajo de uma forma egoísta? Aí a gente vai entrar numa psicologia profunda do nosso eu, das nossas dores, das nossas defesas. É um olhar muito mais compassivo, talvez, mais realista, porque a gente pode entender o seguinte, todos somos, em alguma medida, em algum momento, egoístas. Isso não nos define enquanto pessoas ruins, pessoas más. Todos, em algum momento, podemos apresentar uma atitude orgulhosa. Em que medida isso acontece? Com que frequência, com que intensidade? Aí é que vem a sabedoria. Porque não se trata de dividir a humanidade ou as pessoas de uma sociedade entre aqueles que são os egoístas, os errados, os feios, e aqueles que são os puros e maravilhosos que não são egoístas. A gente pode dizer que todos, em alguma medida, aqui temos essas atitudes. Porque estamos em aprendizado, somos espíritos. Bom, até onde eu sei, né, todos nós aqui estamos em aprendizado, somos espíritos em evolução, estamos no processo, ainda estamos caminhando. Então somos alunos numa escola. Então certamente, como aluno na escola, vai ter um momento em que vai praticar, vai atuar segundo essas condições, né, inerentes ao nosso momento evolutivo, inerente à nossa posição na evolução. Então isso aqui é um convite para a gente se ver dessa outra forma. Em que momento estamos sendo egoístas ou em que momento estamos sendo orgulhosos? Hamed, o espírito Hamed, dentro da psicografia do médium Francisco do Espírito Santo, Neto, ele traz no livro As Dores da Alma, ele traz vários temas e ele coloca esses temas que são as dores da alma dentro de uma perspectiva muito interessante que eu quero compartilhar com vocês e que a gente possa seguir para frente a vida dentro dessa perspectiva mais atualizada. E ele fala de todas essas questões que nós consideramos vícios morais, sobre orgulho, egoísmo, e ele até comenta dos 7 pecados capitais, temos a soberba, a avareza, luxúria, inveja, preguiça, gula e ira. 7 pecados capitais, a gente sabe que foi no início do cristianismo, né, eles foram catalogados como os 7 pecados capitais, como uma forma de trazer uma perspectiva moral para o comportamento humano, até numa tentativa de melhorar mesmo
a humanidade, mas aí isso foi colocado como pecado, os pecados capitais, como os piores, né? E aí Hamed, ele vem trazendo o seguinte, é uma perspectiva muito mais compassiva, mas talvez atualizada. Ele não fala de pecados, ele propõe que a gente possa enxergar todas essas questões, soberba, avareza, luxúria, inveja, preguiça, dentre outras, orgulho, egoísmo e todas as demais, sob a seguinte perspectiva. Ele diz, na atualidade, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas, de modo geral, e da psicologia espírita, especificamente esses pecados, entre aspas, são considerados mais como o quê? Desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Veja que bacana. A ideia de não moralizar aquela característica, mas sim compreender o que é isso, de uma outra perspectiva. Em verdade, olha que essa frase muito legal. Em verdade, os pecadores precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que condenação, repressão ou castigo. É uma proposta muito bacana, muito compassiva que Hamed vem trazendo, e não só Hamed, mas quando a gente vai para todas as outras leituras, Hermance Dufour, Joana de Ângeles, todos esses mentores que vêm nos trazer essa perspectiva da psicologia profunda, psicologia da alma, tem essa proposta de entender todas essas questões dos nossos desequilíbrios emocionais, não de uma perspectiva moralista, condenatória, mas do entendimento de que dores elas partem, de onde que elas vêm. E aí a gente pode ter um olhar de muito mais tolerância para consigo mesmo, para com o próximo. A indulgência, ela vem muito daí, de compreender de onde que vêm esses comportamentos. Por exemplo, quando eles colocam a gula, né, naquela época, lá no início, como um pecado moral, nós sabemos hoje pelos estudos, né, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, que muitas compulsões alimentares, elas são transtornos emocionais que carecem de um tratamento e não de uma condenação moral. A própria ira, que é a raiva elevada à violência, sabemos também que há comportamentos de trauma, desequilíbrios da ordem da regulação do impulso, que também são passíveis de tratamento psicológico, psiquiátrico ou de outra ordem. A própria avareza, né? Muitas vezes a pessoa que são acumuladores, que ficam... Sabemos que são também questões emocionais, psicológicas muito importantes que estão ali por trás e que requerem um tratamento muito mais do que uma condenação moral. Então a gente atualizando essa ideia de pecado muito mais para essa questão das neuroses, dos desajustes, desequilíbrios íntimos, e olhar não um pecador, mas alguém que precisa de compreensão e tratamento. Todos nós aqui estamos nessa escola da vida, todos nós aqui estamos matriculados no planeta Terra, que é nada mais, nada menos do que uma combinação entre hospital e escola, não é verdade? E aqui é toda, como a gente falou, tem toda a coleção aí de Hermance Dufour, o próprio Hamed vem renovando atitudes, a linha de Joana de Ângeles, que são aqui temos aqui 16 volumes, que vem tratando dessas questões da psicologia da alma. E a gente entendendo assim, todas as questões emocionais de uma perspectiva do espírito imortal. Traz muito mais uma compreensão mais compassiva sobre o tema. E aí pedimos a IA para fazer uma imagem do que seria então o orgulho. E aí a IA veio trazendo essa proposta, não sei se vocês gostaram, a primeira imagem que surgiu foi aqui. Aí eu achei assim, nossa, mas está um pouco corporativo, né? Não sei, o que você quis dizer com isso, né? Aí eu falei, não, vamos fazer uma coisa assim mais, um desenho e tal. Aí trouxe essa outra imagem. O que elas têm em comum, né? Será que elas são uma boa representação do que seria um orgulho? Fica o que passa para a gente essa imagem? Uma imagem pode falar mais do que 1000 palavras. O que a gente vê aqui? Uma questão de superioridade, talvez uma soberba,
um sentimento, né, é o que está na aparência. A imagem que essas pessoas, essas figuras aqui passam para a gente é alguém que se sente superior ou talvez uma soberba, mas é o que está na aparência. Porque muitas das vezes, como a gente viu na proposta, essa casca, essa persona, ela esconde, é uma máscara que não raro esconde uma figura de uma criança interior que se sente muito inferior, que tenta compensar isso através de atitude. A gente sabe hoje que o distúrbio narcisista, ela vem de uma ferida de autoestima, uma ferida de não ser visto, não que se justifique, mas não é para ser condenado, mas sim para ser compreendido e tratado. Então, assim, por definição, o que a gente pode entender no sentido negativo do orgulho? Uma supervalorização de si mesmo, acompanhada de arrogância, rigidez ou desprezo pelos outros. É uma postura inflada do ego, uma posição ilusória de superioridade. Ilusória em todos os níveis, no nível material, porque o que é superioridade, afinal de contas, no nível espiritual, muito mais, né? A gente sabe que o que nos torna superiores espiritualmente está muito mais ligado a um padrão de humildade do que de uma soberba. Do ponto de vista psicológico, a gente poderia entender, como já foi dito, né? Que essa questão de se colocar muito superior aos demais é muito mais uma defesa do ego. O que é o ego? É o meu eu encarnado, vamos dizer assim, o meu CPF, essa figura, o personagem que eu estou habitando aqui nessa encarnação. A gente pode dizer que o ego é a nossa parte consciente, a parte consciente de quem a gente é. E a gente sabe que a gente é mais do que a nossa parte consciente. A gente tem a nossa parte inconsciente, a gente tem a nossa parte espiritual. Mas esse meu eu no mundo, muitas vezes se sente fragilizado, inferiorizado e precisa compensar isso com uma persona, com uma máscara de superioridade. Para encobrir o quê? No final das contas é muito mais uma pessoa insegura e que se sente inferior e precisa, enfim, se apresentar dessa forma. No Evangelho, a gente sabe que, como foi colocado antes, né, é um dos maiores obstáculos naquela pergunta que Kardec faz, né, qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E aí a gente pediu novamente para a Iá nos ajudar aqui, o que seria então, para a gente diferenciar, o que seria um orgulho positivo, um orgulho, vamos dizer, saudável e um orgulho negativo. Aí vamos lá, então vamos fazer aqui o orgulho arrogante, né, que é o negativo, é essa coisa, né, eu sempre tenho razão, eu sempre tenho razão, dificuldade de admitir erros, sentimento de superioridade, necessidade de reconhecimento de forma exagerada. E o que seria então o orgulho autêntico? O orgulho autêntico vem desse reconhecimento pessoal de um trabalho realizado, de uma superação de obstáculo. É quando a gente tem aquele momento que diz assim, nossa, eu fiquei com orgulho de mim mesmo, nossa, eu fiquei com orgulho do fulano, ai, que orgulho de você. É o reconhecimento de si mesmo ou do outro numa medida justa, numa medida saudável e numa medida até necessária, porque tem a ver com o nosso processo de reconhecimento do nosso valor no mundo, no reconhecimento do nosso esforço, um autorreconhecimento. E trabalha muito a questão da autoestima e da nossa autopercepção de valor. É importante que a gente se reconheça nos nossos ganhos, nas nossas lutas e nas nossas coisas que a gente vem conquistando, né? Então é alegria pela realização, uma satisfação por contribuir, reconhecimento saudável do próprio esforço. Fiz com amor e dei o meu melhor. Então, trata-se, aqui eu acho que a gente vai trazer como questão, como desafio para o nosso progresso, né, individual e coletivo, é esse orgulho aqui que a gente vai falar hoje.
é o orgulho não saudável, ok? Então tá tudo bem se a gente ficar feliz porque a gente realizou algo que foi importante, que foi valioso, a gente superou uma dificuldade, tá tudo bem. Hamed fala uma coisa muito interessante também nesse livro. Ele diz: frequentemente dizemos que certas pessoas são indispensáveis e que muitos indivíduos são improdutivos. E perguntamos mais além: qual o propósito da vida para com essas criaturas ociosas? E ele diz: não julguemos com os nossos conceitos apressados. Ele fala, essa frase, esse texto aqui, ele vem... Passou. Esse aqui é outro que eu ia falar. Deixa aqui por enquanto. Quando ele fala isso sobre qual é o valor das pessoas que estão em posições de ociosidade, na verdade ele tem aí aquela coisa que a gente diz de um orgulho, de uma soberba. É como se dissesse assim: eu sou uma pessoa importante, aquela outra pessoa, o que ela está fazendo de importante? Qual é o valor dessa pessoa no mundo? E aí a gente tem o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para responder essa pergunta. Na pergunta 555 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? O que será que os espíritos superiores responderam? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então todos estamos em uma função. Não existe posição privilegiada ou posição superior. Quando a gente entende a vida pela perspectiva da comunidade, a perspectiva do complexo, né, da vida, como ela é complexa e cada um tem uma posição, todos somos importantes, estamos todos interligados. E quando a gente olha isso dentro da perspectiva do espírito imortal, da lei de reencarnação, essas posições são absolutamente relativas. Numa encarnação a pessoa vem presidente, na outra encarnação ela vem com uma outra posição, muitas vezes menos visível, mas não menos importante. Então, isso já nos coloca numa posição de entender que muitas vezes nesse pensamento que foi colocado, uma posição de orgulho mesmo, né? De tentar estar nessa coisa da superioridade que não nos cabe. E ele diz ainda: indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa utilizam-se de um impetuoso interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo e errado. Aí a gente entra numa característica da pessoa com a personalidade orgulhosa e que entra na questão do eu sei o que é o certo, eu sei o que é o errado. Ele diz: suas posturas de severo crítico, policial e disciplinador das consciências, super preocupados com exatidão, ordem, disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões estabelecidos. Aí está aí um lugar onde o nosso orgulho se apresenta sem a gente perceber. É no nosso... Olha o que vai aparecer. Esse personagem que nos habita, todos nós aqui, tá? Nós temos o nosso crítico interno, que é aquela pessoa que julga, né? A gente se julga, essa figura nos julga, se a gente está fazendo certo e errado, e também isso se manifesta na relação com o outro. Quando a gente se coloca nessa posição da prancheta, o outro está certo, o outro está errado, o outro fez assim, deveria... O que é isso senão uma manifestação de uma faceta do orgulho? No sentido de uma superioridade. Em que posição que eu estou, que eu posso me colocar nessa posição do crítico, do mundo, crítico de mim mesmo, crítico do outro. Então está aí embutido um movimento talvez um pouco de orgulho, né? Vamos ficar de olho nesse sujeitinho aqui que ele nos habita, tá? E aí vem aquela parte que a gente já falou e o Evangelho. Não se tem notícias de que Jesus Cristo impusesse cobranças
ou tivesse promovido convites insistentes ao crescimento das almas. Se nem ele fazia isso, ele não impôs nada, ele convidava. Com o encontro que ele teve com Públio Lentulus, que era aquele senador romano, marido de Lívia, né, há 2000 anos, Públio, que atualmente é Emmanuel, teve a oportunidade naquela época de ser um seguidor de Jesus e ele se recusa naquela época. Jesus diz: é do seu querer seguir-me agora ou daqui a milhares de anos. Nunca por imposição, porque Jesus fazia o convite humildemente, não havia esse crítico nele. O mestre nunca usava de força e imposição, mas sim incentivava que pudéssemos desenvolver a virtude oposta. Não censurou ou criticou a atitude inadequada, mas propiciou o desenvolvimento da autoconfiança, para que a pessoa, encontrasse por si mesma seus valores internos. Então, essa posição de ser superior aos demais, Jesus veio para servir, né? Tem um pensamento que diz que num mundo evoluído, os fortes servem aos fracos. E no mundo involuído, inferior, os fracos servem aos fortes. Então, essa é uma reflexão importante que a gente pode estar levando. Isso veio de Hamed, naquele livro, As Dores da Alma. E ele diz ainda, Hamed: o ser amadurecido não controla, mas sim coopera com o amor. Mas esse orgulho, né, ele é sorrateiro. Ele aparece nas situações que a gente nem imagina. Vamos ver aqui com detalhes. Vamos olhar para nós mesmos, gente. O exercício é para a gente olhar para nós mesmos, porque a gente tem a tendência de pensar logo assim: ih, fulano é assim, ih, o Beltrano é assim, nossa, meu marido é assim, nossa, minha mulher é assim, o fulano, o meu cunhado, não sei quem. Então a gente vai fazer o exercício para nós mesmos e a gente vai se ver se a gente é assim. Então, orgulho pode aparecer como arrogância, uma postura de superioridade que menospreza os outros. Pode ser aquela postura crítica, como a gente viu, aquele crítico interno, que fica sempre trazendo críticas e sempre falando do outro. Pode vir como cobranças também, porque se eu sou superior, né, uma exigência constante, porque eu tenho esse lugar de superioridade, então eu cobro dos outros. Imposição, prevalecer a minha vontade ou opinião sem um diálogo, isso também tem um orgulho aí. A censura, desqualificando a expressão alheia por achar que só a minha visão é válida. Se isso não é uma soberba, um senso de superioridade, não, o que não concordar comigo está errado. Não tem assim? Então, ou está comigo e está certo, quem pensar diferente de mim está errado. Conhecemos alguém assim, gente? Pessoas controladoras que desejam manter tudo sob o domínio, como forma de evitar fragilidades ou surpresas. O controle excessivo muitas vezes pode estar de mãozinhas dadas com esse orgulho. Autossuficiência, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo por mim mesmo, né? Então pode também ter aí uma posição de orgulho, acaba gerando isolamento e rigidez. Vaidade intelectual, orgulho baseado no saber. Esse orgulho, essa número 8, a vaidade intelectual, é a que mais se encaixa com a questão da nossa evolução espiritual. Porque a vaidade intelectual é que nos coloca numa posição de quê? E nos impede uma escuta humilde ou aprendizado real. Eu sei como é que é. E quando a gente se coloca numa posição de humildade para aprender, somos aprendizes, nós estamos mais atentos à escuta da providência divina, das lições que a vida vai trazer para a gente, de existir uma força superior que vai trazer um direcionamento para a nossa vida. Então, quando a gente se coloca numa posição de superioridade, a gente muitas vezes se fecha aos ensinamentos da vida.
as lições que a vida vai trazendo. Isso nos coloca distantes, vai nos dificultando a nossa caminhada evolutiva rumo a Deus. Essa posição, esse tipo de orgulho, né? Que é a vaidade intelectual. Vai nos distanciando desse momento de comunhão com Deus, porque a gente se coloca numa posição tão superior que a gente não tem uma escuta humilde para aprender. A intransigência, porque se eu estou numa posição de superioridade, eu não tolero o erro, eu não tolero a falha, eu não tolero uma opinião contrária, então eu me torno uma figura difícil até da gente se relacionar. E não quero reconhecer meu erro ou mudar de posição. E a resistência à vulnerabilidade, que conversa com essa daqui, né, com a autossuficiência. Uma recusa de mostrar fragilidade ou pedir ajuda por medo de parecer inferior. Então, olha quantas subdivisões ou situações o orgulho vai se apresentando sob diversos outros nomes. E a gente nem percebe que isso vem de uma posição interna de orgulho negativo, né? Mais importante é reconhecer que tudo isso que a gente falou, como disse Hamed, e a proposta que eu quero propor aqui para vocês, para todos nós aqui hoje, é olhar para isso não como pecados morais ou como questões a serem combatidas no sentido de um pecado, mas como desajustes emocionais, questões que vêm muitas vezes de uma criança interior ferida, das nossas vivências, das nossas dores internas que estão muito enraizadas, profundas. Por exemplo, a ferida de humilhação, muitas vezes de não ser reconhecido quando criança, de não ter o brilho nos olhos, ou de sofrer abusos ou situações de bullying. Isso pode levar a uma hipercompensação no adulto que precisa, como sistema de defesa, formar uma casca, formar uma máscara, uma persona de superioridade e arrogância para não se ver, para esconder ou defender o que há por trás tem uma criança com uma ferida de humilhação. Isso é muito comum. Isso é muito comum nos consultórios de psicologia, tá? E dentre outras feridas de abandono, feridas de injustiça, eu preciso lutar pelos meus direitos porque ele me foi tirado, e aí eu me torno uma pessoa truculenta, arrogante, que não posso deixar para trás. E se a gente faz um mergulho compassivo nesses lugares emocionais, a gente vai entender de onde vem aquela perguntinha lá para trás, de onde que vem nosso orgulho? Vem daí. E o egoísmo, que é a dobradinha orgulho e egoísmo, também pedimos para a Iá fazer uma representação, e ela primeiro trouxe essa imagem que me parece uma pessoa muito fechada em si mesma, alguém em sofrimento. Aí eu falei assim, achei assim um pouco subjetivo, aí eu pedi para fazer uma segunda, acho que ela entendeu uma coisa ligada à ganância de dinheiro, uma pessoa querendo tudo para si. Mas tudo bem, né? A gente está avançando aí, vamos dar esse desconto para a Iá e a gente vai entendendo o que seria então o egoísmo, por definição. Uma tendência de centrar excessivamente a atenção, os interesses e as necessidades em si mesmo. Frequentemente ligado ao quê? O movimento defensivo do ego, mais uma vez. É sempre um movimento defensivo, porque existe uma dor, porque existe um desafio interno, uma necessidade não atendida, e a pessoa vai se construindo num movimento de olhar mais para si. Porque no final pode estar encobrindo sentimentos de insegurança, carência, o medo de perda. Toda vez que a gente pode ter esse olhar de uma psicologia profunda da sua própria alma, da nossa própria alma, da alma do outro, facilita muito a gente ter um olhar compassivo e tolerante. Porque a gente vai entender a humanidade e a vulnerabilidade do outro, que é um ser em construção, que é um ser imperfeito, que é um ser que está buscando a luz, mas que encontra dificuldades como crianças espirituais que somos. Então o egoísmo também, ele se apresenta de algumas maneiras, que é o autocentramento, tudo gira em torno de mim, sem abrir espaço para o outro. A indiferença, quando eu sou uma pessoa egoísta,
se manifesta através, às vezes, de uma indiferença pelas necessidades, sentimentos ou dores alheias. Eu não estou nem aí, eu não me interesso, não me importo. A ganância, né, que não é a ambição. A ambição é uma manifestação até positiva, porque todos temos ambições e devemos ter um desejo de seguir e alcançar algo. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho essa ambição. A ganância já é esse desejo excessivo de ter mais, sem medir consequências. A insegurança vem de um medo profundo que leva a se proteger de uma forma egoísta. Talvez o egoísmo venha como uma forma de defesa. E a separatividade é a ilusão de estar desconectado dos outros. Eu me coloco numa posição separada, eu não estou conectado com os demais. Vem a soberba porque eu desprezo, desvalorizo o próximo. O controle, eu quero dominar as situações para manter o meu conforto. Então eu controlo a situação. Então é a situação em que eu estou numa reunião social, numa situação, eu quero controlar os elementos, eu não me importo que os outros, o conforto, o interesse dos outros, desde que o meu esteja garantido. E o egocentrismo, porque qual a diferença de egoísmo para egocentrismo? O egoísmo, o egocêntrico, ele não percebe o outro. O egoísta, ele percebe o outro e não se importa com o outro. E a vaidade, a necessidade de reconhecimento e admiração. E a avareza, porque aí o egoísta acaba se tornando avaro, porque ele está querendo tudo para si, muitas vezes por medo. Muitas vezes porque veio de uma situação de escassez ou uma situação de perdas e a pessoa vai se tornando precavida, ela é em excesso, com medo, né, de lhe faltar e ela vai querendo tudo para si. Então, esses movimentos todos são dores da alma. E o egoísmo ele se manifesta na gente. Tenho certeza que a gente está em algum nível aqui. Tenho certeza que a gente pratica isso sem perceber em algum nível. O bacana é que a gente possa se tornar consciente de que a gente está agindo assim e possa tentar entender de onde vem isso. Que defesa é essa? Qual é a minha criança interior ferida que me leva a agir dessa forma? Quando a gente vai para esse nível e não apenas, eu tenho que mudar, eu não posso ser egoísta, eu não posso ser orgulhoso, nossa, é pecado, nossa, eu estou errado. Isso é uma autocondenação infrutífera. O bacana é, eu percebi que eu tive uma atitude egoísta agora, ontem, anteontem, amanhã. O que será que isso significa? Do que eu estava me defendendo? Qual é a necessidade minha que não foi atendida, que eu estou tentando compensar desta maneira? E aí eu começo a me olhar com esse olhar de interesse, de curiosidade, um olhar mais profundo para si mesmo. E quando isso vem do próximo, o que é que essa pessoa está tentando compensar agindo dessa forma? Que dores ela carrega para ela agir ou estar nessa condição de agir dessa forma nesse momento? E aí a gente tem uma possibilidade de ter um encontro genuíno com o outro e consigo mesmo. Muito mais do que uma autocondenação, uma autopunição ou uma condenação do próximo como um pecador ou de mim mesma como uma pecadora, pura e simplesmente. Vamos olhar para nós mesmos e analisarmos, né? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, há uma mensagem aqui dos Espíritos que dizem o seguinte: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Olha só como estamos todos interligados. Quando a gente falou a defensiva, no movimento de defesa, muitas vezes no interagir com o próximo, e a gente vê uma outra pessoa, mais ou menos assim, a lei da sobrevivência, chegou a pizza, se eu não correr para pegar a minha, eu vou ficar sem, então quem pegar o maior pedaço de pizza. Então a lei da sobrevivência muitas vezes nos coloca assim, se o outro está agindo de uma forma egoísta, muitas vezes eu ajo de uma forma egoísta, como reação à atitude egoísta do meio. Então eu estou sendo reativa ao meio. Mas a gente sabe que o espírito que evolui, ele tende a ser mais alinhado com seus valores crísticos, ainda que se
que haja aí um prejuízo material, mas e menos em reatividade ao meio. Mas quando a gente já começa a se dar conta disso, a gente já começa a fazer diferente. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que os outros. Aí tem uma fábula que conta assim, que a diferença entre o céu e o inferno é que no inferno, as pessoas estão em volta de um grande prato, né, de um prato de comida, todo mundo em volta, e aí todo mundo ganha uma colher de pau, que é muito comprida. Então ela vai lá para pegar a sopa, e quando ela traz, não consegue, porque a colher é muito comprida para pegar, e quando ela vai fazer assim, cai no chão. E a pessoa fica a vida toda tentando resolver aquilo e fica com fome. E qual é a diferença? Isso no inferno, né? E no céu? Como que é? É a mesma coisa. Só que quando a pessoa vê que ela não consegue pegar a colher e comer, ela dá para o cara que está do lado. E o outro alimenta o seu colega do lado. Então, quando a gente sai da posição do individual para o coletivo, é isso que está dizendo aqui. Quando eu quero para mim, não tem ninguém que vai me dar a colher de sopa, eu vou ficar lutando nesse desespero individual de sobrevivência, de competitividade. Quando, na verdade, o que Jesus veio trazer é a ideia da cooperação e não da competição. Então, o orgulho e o egoísmo, ele é contrário a esse sentimento de competição, contrário ao pensamento de cooperação, de nós nos solidarizarmos e podermos trabalhar coletivamente uns pelos outros. Aí, o egoísmo e o orgulho negativo, eles têm essa questão, né? Eles se conversam aqui no meio em forma de controle, vaidade, soberba, arrogância. E também na questão 806, Kardec pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Quem hoje não se preocupa com isso, não se solidariza, não tem essa angústia de perceber as desigualdades sociais? Então é uma questão mais coletiva. E aí a resposta é não, é obra do homem, não de Deus. Aí ele pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Olha a resposta: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que o dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá, sim, né, essa desigualdade, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento, né? Então a desigualdade de merecimento, que é justa, ela é uma coisa. A outra desigualdade social, onde uns padecem e outros estão em privilégios, muito dessa discrepância, ela pode ser aplacada quando cada um de nós tiver um gesto de nos afastarmos da postura de egoísmo e de orgulho. Como disse lá, né? É uma tendência, qual é o obstáculo ao progresso? E aí, Kardec pergunta também. Isso aqui já é mensagem de esperança para a gente pensar, né? A pergunta é: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Isso que a gente se pergunta todo dia. Muitos de nós até tem a nossa esperança um pouco abalada. Eu não estou vendo o mundo melhorar. Porque não é possível, que não vai ter jeito, não tem jeito para a humanidade. Eu vou ficar mesmo com meus cachorros, né? Porque o ser humano não tem mais jeito e não tem jeito mesmo. Será que o mundo vai se melhorar? E aí daria uma outra palestra, né? Porque aí a gente sabe que a evolução dos planetas, elas ocorrem, planetas de provas primitivos, provas e expiações. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, mundos felizes. Sim, vai haver sim uma mudança, está havendo e haverá. Mas é assunto para outra palestra. Mas vamos pensar no aqui e agora. Poderá implantar-se na Terra o reinado do bem? E o que os espíritos superiores... Essa é a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. É a última pergunta que Kardec faz. A primeira que ele faz no Livro dos Espíritos é: o que é Deus, né? Não é nem
quem é Deus, o que é Deus. Ele começa bem, termina bem pra caramba, né? A primeira pergunta é o que é Deus? Pronto, já matou. E será que o mundo não vai melhorar? É a última pergunta, que é aquela que, vamos lá, vai ou não vai? E aí, o que temos de respostas? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então fará que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Última mensagem de O Livro dos Espíritos. Daí a importância da gente estar olhando para o orgulho e para o egoísmo enquanto duas chagas, né, que a gente precisa combater primeiro dentro de si mesmo, como diz aquela historinha do pai que estava trabalhando home office e um filho pequeno, talvez de uns 6, 7 anos ou menos, queria a atenção desse pai, e o pai, amoroso, porém ocupado, não podia dar atenção ao filho, e aí ele não tinha um brinquedo por perto, ele, para ganhar tempo desse filho, ele pega uma revista, naquela época de revistas no papel, e ele recorta assim rapidamente uma folha que tinha um mapa mundi, e ele dá para o filho, recorta em 1000 pedacinhos, como se fosse assim, um quebra-cabeças, e aí dá para o filho e fala assim: filho, dá uma olhada aqui nesse mapa. Aí depois ele recortou, então eu quero que você reconstrua todo esse mapa mundi aqui. Quando deu um durex para essa criança, nossa, tantos pedacinhos, né? São tantos países, um mundo tão complexo, ele vai levar um tempo, eu vou conseguir terminar aqui o meu trabalho, o meu projeto. E para surpresa desse pai, o menino levou os pedacinhos e foi lá para dentro e começou a colar. Mais rápido do que esse pai imaginava, esse menino volta com a revista, com a folha, né, toda coladinha e tudo certinho nas posições. E o pai ficou surpreso, porque não imaginava que o menino ia voltar com aquela rapidez de ter consertado o mapa mundi, né? E aí ele diz assim: meu filho, mas como é que você conseguiu esse feito, conseguiu consertar o mundo tão rápido? Aí ele diz: não, papai, é o seguinte, tá difícil mesmo, tá muito difícil. Mas aí, o que eu reparei? Que do outro lado da folha tinha a figura de um homem. E aí eu achei mais fácil, eu consertei o homem. E aí quando eu me dei conta, eu consertei o mundo. Então, essa é uma historinha que fala de cada um de nós aqui enquanto células, enquanto centelhas divinas. Se a gente fizer o nosso trabalho de casa, a nossa reforma íntima, a gente vai potencializando esse movimento, os bons predominarem, né? Quando os bons predominarem, paulatinamente essa mudança vai acontecendo. E a gente vai fazendo a nossa revolução invisível praticamente, silenciosa, amorosa, como o Mestre Jesus nos propôs, não pela luta da espada, mas pelo amor, pela reforma íntima, pelo nosso alinhamento com as leis de amor e caridade. Assim a gente muda o mundo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diante do orgulho e egoísmo, o convite ao desenvolvimento das virtudes opostas ao orgulho e egoísmo, como o quê? A humildade, a caridade, a solidariedade, o perdão, a escuta, a confiança em Deus. Cada pequeno avanço é um passo na nossa evolução como espíritos imortais. Então, que nós possamos sair daqui com essa motivação desse nosso trabalho interior. Obrigada, gente. Gostaríamos de agradecer muitíssimo a Cássia. Teremos bastante reflexões para a noite de hoje, para o nosso espírito imortal. Nesse momento nós daremos início à segunda parte da reunião pública, que é o passe. Então pedimos a todos que permaneçam sentados em silêncio e aos passistas que se coloquem na posição. Eu vou para lá, né? Se você quiser, pode sentar, fica à vontade.
pensando em Jesus.
Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, que hoje possamos aceitar o seu convite de olharmos para dentro de nós, sempre amparados pela tua misericórdia e pela tua bondade, e que esse olhar ele seja um olhar amoroso, carinhoso e paciente, cientes do que somos hoje e daquilo que nós somos capazes. Que o Senhor nos dê força para que todos os dias possamos nos levantar, analisarmos e procurarmos da melhor maneira possível sermos melhores do que no dia anterior. Com o amparo dessa espiritualidade dessa casa, de todos os amigos do outro plano, que estão sempre de mãos dadas conosco, que nunca nos esqueçamos disso, que não estamos sozinhos, que estamos sempre sendo amparados, que o Senhor possa abençoar cada nome que se encontra na caixinha lá fora de encarnados e desencarnados, abençoar a vida da nossa irmã Cássia, que aqui esteve hoje com tanto carinho, nos trazendo tantos ensinamentos, que ela possa cada vez mais estar aqui compartilhando conosco o fruto dos seus estudos. Que tenhamos um bom retorno para os nossos lares e que possamos essa noite ter um sono tranquilo e reparador. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Bom, gostaria de perguntar novamente se tem alguém vindo à casa pela primeira vez, tenha chegado depois. Não, né? Nós vamos passar agora para os nossos avisos. Lembrando que agora nós temos um monitor lá fora, uma TV, que ele passa todos os avisos detalhadamente na casa, mas só reforçando, né, a nossa cesta básica. Os itens se encontram lá no quadro de maior necessidade, então todos aqueles que puderem contribuir com 1 quilo de alimento, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Muitas famílias dependem dessa doação, então contamos com a colaboração de todos. Convidamos também a visitar a nossa livraria, temos diversos exemplares lá, alguns livros a preços populares. Os trabalhos do nosso artesanato também se encontram lá. Então nos prestigiem, façam uma visita, adquiram um produto e ajudem a casa também, porque dessa maneira a gente consegue manter os trabalhos daqui. Bom, mais um aviso, sigam a nossa casa nas redes sociais, no Instagram gbem.rio, no YouTube gbemrio. Nós fazemos, como de costume, um sorteio de 3 exemplares de livro para todos que estão na reunião pública. Hoje nós temos uma irmã vindo à casa pela primeira vez, você já foi contemplada com o livro, é só pegar na livraria na saída. E temos mais dois exemplares para o sorteio. Vamos deixar, a Cássia fala um, tá, crianças? Vocês falam o outro. Cássia, me diz um número de 1 a 90. Fica à vontade. 10. O número está na perna direita. Não acredito que é você, Carol. O número está na perna direita, gente. O número 10. É você mesma. Você é marmelada, hein? Vai ler o livro? Então tá bom. Depois eu vou te fazer uma prova oral, hein? Mais um número. De 1 a 90? Uhum. Número 1. Número 1. Onde parece o número? Aonde? Aí é muita marmelada. O número 1 tá vago ali. Tá vazia a cadeira. Então, número 12.
Número 12. Ah, tá precisando também. Gente, agradecemos imensamente pela presença de todos. Até a próxima. Uma boa noite. As crianças